Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a competitividade nos relacionamentos. Você é uma pessoa competitiva? Isso se reflete em todas as áreas da sua vida? O que está por trás da necessidade constante de competir? Como é que isso atrapalha os seus relacionamentos? Competição no amor, na família, no trabalho? Como lidar com pessoas competitivas? E eu quero te dar dicas também para você ser uma pessoa competitiva de forma saudável, tá? Aproveita que você já está assistindo o vídeo, se inscreve aqui no canal para sempre receber os conteúdos postados aqui semanalmente, combinado? Vamos lá! Você é uma pessoa competitiva? Hum? Inicialmente, ser uma pessoa competitiva não tem nada de errado. Afinal, a competição saudável ela te faz crescer, te faz buscar ser melhor, você se prepara para enfrentar os desafios de forma adequada e para alguns tipos de trabalho, inclusive, é até ideal que a pessoa tenha essa característica, principalmente em empresas do setor comercial que trabalham com metas, por exemplo, né? Hoje em dia também, com a tecnologia, com as mudanças nas relações de trabalho e até com a aceleração tecnológica, todo dia tem algo diferente, né? Algo novo. A competição, ela te mantém atento para todo esse cenário, né? E afinal é preciso sim estar sempre um pouco à frente, tentar antecipar alguns movimentos, até de forma estratégica, para ganhar uma vantagem competitiva, no sentido de oferecer algo que ninguém tem ou que ninguém fez ainda, por exemplo. Empreendedores, né, pessoas muito criativas, né, provavelmente têm a competitividade como algo latente na personalidade. É aquela pessoa que não vende só um produto, ela sempre coloca uma coisinha a mais, né, para ter aquele diferencial, para ter aquele quê a mais, né? E às vezes, né, às vezes não, geralmente não é só a venda do produto. Tem uma entrega diferente, tem uma prestação de serviço junto com a entrega do produto que faz com que a pessoa, a empresa se torne especial, se torne referência, né? A competitividade saudável faz com que você saia da zona de conforto, né, também, que almeje ter mais, né, que busque ter uma vida melhor, mas se você percebe que desde pequena você foi assim, desde pequeno, quer ver? Disputava a atenção de todos com o seu irmão, nas brincadeiras nunca aceitava perder, apelava nas aulas de educação física, nos trabalhos para apresentar, sempre queria ter as maiores notas ou queria ser o destaque do grupo. Se você é aquela pessoa que sempre puxa a responsabilidade para você mesmo e até que pode ser até um pouquinho materialista, ou melhor, muito materialista, assim, tipo, muito preocupado em adquirir bens, de estar sempre no topo. Saiba que nesse caso a competitividade pode começar a te fazer mal. É. Afinal, parece que você nunca tem o suficiente. Já parou para pensar nisso? Ou que nunca é bom o suficiente quando descobre que alguém ganha mais do que você, que seu vizinho tem o carro do ano e você não troca o seu, sei lá, há 5 anos. Por exemplo, se você vê alguém conquistando algo que você ainda não tem, você não consegue às vezes ficar feliz pela pessoa, já começa a ficar angustiada, no sentido de se sentir ficando para trás, sabe? Sabia que tudo isso acaba com a sua saúde emocional? Você fica sempre alerta, tentando se defender de tudo, de todos, o tempo todo. E quando alguém vem te falar de algo legal na vida dele ou na vida dela, sabe o que pode acontecer? Você pode ter a tendência de sempre levar para o lado pessoal, sabe? Pensando que aquilo é uma provocação, que é uma afronta. E inclusive quando você tem um desentendimento com alguém, você pode ser aquela pessoa que sempre quer dar a última palavra e que tem extrema dificuldade de admitir os próprios erros, de perder, né? Você também pode ser aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros,
mas que caso a pessoa não aceite o seu conselho ou a sua ajuda, você vira uma fera, você fica muito chateado, sabe por quê? Pois a recusa dela soa para você como perda, como fracasso. E aí, se identificou? E agora, né? Você sabe a diferença entre competição e rivalidade? Adversário e inimigo? Ambição e inveja? Se formos pensar, né, na competição, segundo o dicionário, é a concorrência a uma mesma pretensão por parte de duas ou mais pessoas ou grupos com vistas a igualar ou a superar outro, ok? A competição pode ser saudável no sentido até da seleção natural da espécie, da evolução, né? Aqueles que conseguem se adaptar, que conseguem sobreviver, se sair bem, ok? Também. Podemos pensar na competição saudável, que é a competência em ação, é você buscando se aprimorar, melhorar, para que seu trabalho ou seu serviço tenha espaço dentro do mercado de trabalho, ok? Mas aí, o que seria a rivalidade? Segundo o dicionário, é oposição, por vezes lúdica e gerenciada sem grandes consequências, tá? Entre dois ou mais indivíduos, grupos, instituições que perseguem o mesmo objetivo e em cada lado visa despertar no outro competição, concorrência, disputa. Essa análise, né, essa descrição aqui me faz lembrar muito da rivalidade entre torcidas, né, de futebol, por exemplo. Né? Na rivalidade, por exemplo, tem um zelo excessivo em relação ao outro e até um certo ciúme. Você fica acompanhando o que o outro está fazendo no sentido de superá-lo, de não deixar que ele te ultrapasse. É aquele sentimento de rivalidade que os times de futebol têm, né? Que às vezes você, como torcedor, está assistindo o futebol e aí fica mais feliz quando o seu rival perde, por exemplo, do que quando o seu time ganha, né? E eu acredito que na prática muitas pessoas confundem e misturam o que é competição e o que é rivalidade dentro dos relacionamentos. Não percebem quando avançam assim para a rivalidade, que é quando você se sente constantemente desafiado, ultrapassado pelo outro. E continua nesse jogo achando que isso faz parte da competição, quando na verdade o outro já virou seu adversário ou será seu inimigo? Será que tem diferença? Bem, adversário é alguém que, por exemplo, pode desejar a mesma vaga de emprego que você, que trabalha na mesma coisa que você, pode ser seu concorrente, né? É alguém que, inclusive, pode te inspirar a fazer melhor, a sempre estar se movimentando, a sempre estar se especializando, se tornando um profissional mais capacitado, né? E adversários, inclusive, podem se tornar aliados, sabia? Aliados. Sim, vocês podem escolher, por exemplo, se unir, né, para crescer juntos, para aprender juntos, sem que vocês tenham que necessariamente se tornar inimigos, né? Por exemplo, quando alguém se torna seu inimigo, é difícil manter a racionalidade e até a competição saudável, já que de alguma forma na sua mente ele precisa sair do seu caminho, porque ele te ameaça, porque diante de você, diante dele, na verdade, né, você não pode sobreviver, porque se ele está diante de você, ele vai te atrapalhar, né, vai ficar no seu caminho. E aí eu fico pensando, até que ponto você não está nessa postura nas suas relações? As pessoas não são seus adversários, concorrentes, mas são seus inimigos. Já pensou como é desgastante conviver todos os dias com inimigos? Pensa nisso, tenta diferenciar isso um pouco na sua mente. Tenta suavizar isso, né? Sabe? Você não precisa estar vendo o outro o tempo todo como inimigo. Tenta pensar nele como um adversário, até às vezes como um rival, mesmo, mas de forma saudável, que soma, que te faz querer se superar, querer ir para frente. E um outro conceito que é muito importante também você saber diferenciar é o que é ambição e o que é
inveja. Importante, bem, a ambição, né, ela é muito importante sim, né, é você querer melhorar de vida, conquistar as coisas. Quando eu vejo que você tem algo, eu quero que você tenha e eu vou me inspirar em você, inclusive, vou correr atrás para eu ter também, né? Já a inveja é o que? É não ver em você mesmo, em você mesma, algo que o outro tem, tá? E por isso desejar que ele também não tenha. Percebe como é algo totalmente diferente? E como é importante você ter esses conceitos definidos na sua cabeça para na hora que você tiver que competir com alguém, né, não colocar o outro como inimigo e nem nutrir a inveja, né, que é algo que te mata por dentro, ao invés da ambição que te faz querer ser melhor para conquistar algo. O que será que está por trás da necessidade excessiva de competir? Bem, pode ser que você tenha uma crença dentro de você que a vida se divide entre certo e errado e que, portanto, você não pode errar. Errar significa vergonha, fracasso, falta de capacidade. E aí vão descobrir que você é uma fraude ou algo parecido. Vão descobrir que você não é bom, boa o suficiente. Pode ser que você tenha esse comportamento constante, né, de competir para validar a sua autoimagem e mostrar, provar o tempo todo o seu valor. Só que esse comportamento é exaustivo. Nossa, cansa muito. É como se o seu cérebro estivesse o tempo todo no modo de luta ativado, sabe? Luta. Porque toda hora você tem a sensação que precisa se defender, que tudo está relacionado a você e que de alguma forma você está em perigo, está ficando para trás, sabe? Então, quando alguém te fala algo, parece sempre uma disputa, que a pessoa está te provocando. Pode ser que você tenha acreditado também ao longo da sua vida, né, ao longo da sua história, que só quando você é destaque ou você ganha algo, você é visto, você é vista, você tem o olhar, a admiração do outro, e aí só assim você tem o amor do outro. Isso faz com que você esteja sempre em sofrimento, porque quem consegue ganhar e acertar o tempo todo? Você consegue? Eu não consigo. Pode ser que você acredite que você é ambiciosa, ambicioso, né? Mas na verdade, o que está por trás disso? A inveja, né? Sabe quando no fundo parece que o outro não pode ser melhor que você ou não pode estar melhor que você, e aí tudo isso soa como uma afronta, como uma injustiça? A inveja do latim, né, significa não ver, né? Então você não vê em você algo que o outro tem, ou e acreditar que você devia ter aquilo, você merecia ter aquilo. E nós, inclusive, temos muita dificuldade mesmo de admitir a inveja, de lidar com ela. Algumas pessoas até tentam suavizar, falando que é uma invejinha boa, mas não, inveja é inveja. E na hora que você se perceber com inveja, sabe um exercício legal para você fazer? Tenta lembrar que o outro também merece ser feliz e que há sempre espaço para todo mundo nesse mundo. Você não precisa se sentir acuado, acuada ou castigado de alguma forma pela vida porque você não tem algo que o outro tem ainda. Por exemplo, você pode pensar assim também. A questão da competitividade também pode esconder o medo, sabe de quê? De você ser avaliado de forma negativa. Então, já reparou, gente, que o medo ele está sempre por trás da maior parte dos nossos problemas? Se eu tenho medo de ser avaliado negativamente, eu não relaxo, eu fico na rigidez, travado, eu fico tenso o tempo inteiro. E uma outra coisa que pode acontecer, por trás da questão da necessidade excessiva de competir, o tempo todo tem a dificuldade também, sabe de quê? De sentir gratidão. Né? Tipo, é como se você fosse um saco sem fundo que nunca está satisfeita com o que você tem,
com o que você é. E aí é sempre sem sossego, sempre querendo mais, sabe? Aquela coisa assim exaustiva e parece que está sempre querendo mais e que nunca é o suficiente. E claro, nessa necessidade de competir e ganhar sempre, também tem muito de baixa autoestima. Eu preciso de um pódio, de competir, de ganhar o tempo todo, para provar para mim mesma, para provar para mim mesmo e para os outros que eu sou bom, que eu tenho o meu valor. Então eu tenho que estar no pódio, eu tenho que estar ganhando o tempo inteiro. A maioria das pessoas dizem que a pessoa competitiva ela se acha, né? Tipo, mas na verdade ela não se acha. Na verdade, ela precisa acreditar o tempo todo que ela é alguém e provar isso para os outros também. Você já tinha parado para pensar nisso tudo? E aí? Fez sentido para você? Como a competitividade excessiva atrapalha os seus relacionamentos? Bem, para começar, a competitividade exacerbada, né? Ela te dificulta ser empático com as pessoas. É, como o outro, até de forma inconsciente para você, muitas vezes é encarado como um inimigo, uma inimiga, já que você compete o tempo todo, você sempre vai estar na postura de se defender e vai ter muita dificuldade mesmo de ouvir de verdade o que o outro está falando para você. Sabe por quê? Você pode ser aquele tipo de pessoa que não escuta para entender. Na verdade, você escuta para responder, para revidar, para se defender, para provar que tem razão. Olha o problemão. E conversar com pessoas assim é muito difícil, porque além delas não conseguirem te escutar, né, de verdade, elas provavelmente vão te atropelar quando você começar a falar. Pode ser aquela pessoa que quando você vai falar algo que aconteceu triste, algo triste que aconteceu com você, algo chato, e você só esteja querendo desabafar, ela te interrompa e começa a falar assim, ó. Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Nossa, isso aí é fichinha. O meu caso é muito mais complicado. Nossa. Ou é aquela pessoa que você está comemorando alguma coisa, assim, alguma vitória no trabalho, e ela fala assim: Nossa, na sua idade eu já tinha conseguido isso aí há muito tempo. Muito tempo. Ah, mas o meu filho, você tem que ver como ele é bom, como ele é bem sucedido, como ele é maravilhoso, como é que ele ganha bem. Seu marido fez isso? Ah, você não sabe o que o meu marido fez. Tá vendo a necessidade de competir de forma constante através dessas falas? A necessidade de não ficar por baixo? A necessidade de mostrar que enfrenta desafios muito maiores? Uma dificuldade até de validar o sentimento do outro, a conquista do outro, né? E de simplesmente às vezes ficar feliz, né, pelo outro, ou de simplesmente ouvir, de acolher aquilo outro que o outro está falando, não tem nada a ver com você. E é engraçado isso, né? A pessoa parece competir até quando algo é ruim. Ela sempre precisa ser o centro das atenções, né? Tudo é sempre sobre ela, né? E uma pessoa assim, gente, ela tem poucos amigos, poucos aliados. Afinal, relações precisam de reciprocidade para evoluir, né? Você também precisa sentir que a outra pessoa se importa, te admira, que ela também gosta quando você conquista as coisas e que não quer só te colocar para baixo o tempo todo para ela se autoafirmar, para ela ficar bem. Ou que o tempo todo ela está competindo com você para provar que é melhor, que é mais inteligente, que é mais bonita, que é mais bonito, que é mais bem sucedido. Quem aguenta isso, gente? Quem que aguenta isso? Quando você convive com alguém assim, você está sempre na zona do desconforto, na zona de desconforto. Você fica ansioso, você fica tenso, você fica cansado, né? Suga a sua energia. E será mesmo que é preciso, né, gente, ser o primeiro, ganhar sempre? O que você acha? Competição no amor, no trabalho, na família.
Você não acha que é possível isso no amor? Quer ver como é que isso acontece? Sabe aquela pessoa que quer ser sempre o dono, a dona da razão? Que a palavra final tem que ser sempre dela ou dele, ou que em uma discussão o objetivo não é resolver o problema. O objetivo é determinar quem foi o culpado ou quem foi a culpada? Sabe um outro comportamento de alguém que é muito competitivo dentro do relacionamento? É quando ela ou ele desqualifica o outro, só aponta os defeitos do outro para que ele ou ela possa se sentir bem, né, superior, e até para falar alguma coisa assim, nossa, veja como ele ou ela é um privilegiado, uma privilegiada por estar com ele ou estar com ela. Também pode acontecer de um ficar falando pro outro assim, eu ganho mais que você, eu tenho mais amigos que você, o meu corpo é mais bonito que o seu, nossos filhos gostam mais de mim do que de você. Pode acontecer, inclusive, de um desautorizar o outro na frente dos filhos só para provar que pode mais dentro do relacionamento. E como diz Jung, na casa onde há a necessidade de poder o tempo todo, o amor sai pela janela. E no trabalho, né? Como é que isso funciona, né? Bem, algum grau de competitividade, né, de competição, não tem como escapar, faz parte. O problema é quando você ou a outra pessoa começa a usar de certas artimanhas não tão legais, né, não tão certinhas, né, éticas, para prejudicar um colega e conseguir avançar, entende? Por exemplo, fofocas, omitir informações, perguntar algumas coisas de propósito só porque você sabe que o outro não tem a resposta ou não sabe, sabe? Para expor a pessoa, sabe? Quando você fica falando mal do trabalho do outro, sendo que você nem é chefe dela, não tem nada a ver com o trabalho dela, ou depende do trabalho do outro. Quando você faz de tudo para que o colega de alguma forma seja excluído da turma, né, da equipe. Tudo isso é a competitividade tóxica, desnecessária. Pessoas tóxicas, competitivas assim no trabalho, geralmente elas fazem o quê? Elas falam demais, né? Inclusive fofocam para tirar o foco dos outros, emitem críticas, né, do trabalho do outro, dizendo que são construtivas, né? Mas na verdade, qual que é o objetivo, né? Não são, não são críticas construtivas, né? É para desencorajar a motivação, o trabalho do outro. Ou seja, nem sempre a competição, ou melhor, a guerra, né, é declarada de forma explícita, né? A pessoa pode agir sutilmente, né, para desestabilizar o outro. Se você convive, né, com pessoas assim no seu trabalho, cuidado para você não entrar no jogo, tá? Afinal, provavelmente a pessoa ela quer o quê? A pessoa quer que você preste atenção nele, nela e paralise, se sinta inseguro, insegura, né, preocupada com o que os outros vão pensar a seu respeito e do seu trabalho. Então, assim, fica atento em relação a isso, tá? E por que que a competição não aconteceria na família também, né? Pode acontecer entre os pais, né, que disputam o amor e até a autoridade em relação aos filhos. Pode ser aquela situação também que na mesa de encontro da família um começa a se gabar, tipo, ah, meu filho tá fazendo isso, minha mulher tá super bem, tá fazendo aquilo, olha só como é que ela tá bonita, como ela é maravilhosa, como ela cozinha bem, não sei o quê. Sabe aquela coisa para provocar o outro? E aí, ao invés de ser um encontro gostoso, saudável, amoroso, é um encontro para descobrir quem tá melhor, sabe, assim, na família, de qual neto ou de qual neta o avô gosta mais. E eu quero te fazer uma pergunta: aonde isso vai levar? Lugar nenhum, né? Então, assim, quando você estiver em família, né, e perceber as conversas indo para esse rumo, tá? Da competição, da disputa de atenção, ao invés de brigar e ficar chateado e ir embora, né? Tenta mudar o rumo da prosa,
muda o rumo da prosa, como diz aqui em Minas, né, para amenidades, para algo que realmente acrescente esse encontro de vocês. Lembra que no fundo, tá, as atitudes, a comunicação violenta geralmente esconde necessidades básicas, né, como se sentir amado, seguro, querido, querida. Então fique atento, atenta para isso. Como lidar com pessoas extremamente competitivas, né? Bem, geralmente essa situação ela fica mais aparente no trabalho. Então, o que você pode fazer? Bem, se o contato com a pessoa está te fazendo mal, limite o contato. Tente falar somente o necessário, o mínimo para vocês conviverem, né? Não entra no jogo de querer revidar, de querer provar que você é melhor, ou até mesmo de querer mudar a pessoa, tá? Busca focar no seu trabalho e encontrar colegas que possam ser parceiros e que inclusive te ajudem a lidar com esse tipo de colega que é mais competitivo. Aliás, também busca mostrar os seus limites para essa pessoa. Quando ela vier conversar com você de alguma forma e de alguma forma você sentir que ela está querendo ou ele está querendo te diminuir para se sentir melhor, né, que está querendo contar algum tipo de vantagem, realmente seja mais firme e corte essa pessoa, levanta da mesa, sabe? Vai fazer outra coisa. Você não é obrigado, obrigada a ficar ouvindo, convivendo com essa pessoa que você pode ter a impressão que está o tempo todo, né, querendo te provocar. Cansa isso, né? E se você tiver às vezes um pouquinho de abertura com essa pessoa, um pouquinho de paciência, né? Tenta mostrar para a pessoa que ela pode relaxar, né? Que tem lugar para todo mundo nesse mundão de meu Deus, né? E realmente, algumas vezes, é melhor não ter proximidade com essas pessoas extremamente competitivas, pois elas podem ser muito egocêntricas, né? Ou seja, só pensam nelas mesmas, só enxergam elas mesmas. E é o que eu sempre falo aqui, relações são o quê? Troca, reciprocidade, né? Então pessoas que são geralmente assim, elas não se importam com os outros, só se importam com a sua perfeição e com as suas próprias metas alcançadas. É fato. Então o outro pode ser para elas uma simples peça num jogo de tabuleiro que ele ou ela tenta manipular, infelizmente. E ao mesmo tempo, essa pessoa competitiva, né, ao extremo, ela pode nos ensinar muito, inclusive ensinar a gente a como não ser, né? Então, se você se percebe também muito competitivo nesse sentido, você pode olhar para essa pessoa e falar assim: poxa, será que eu estou a algum momento ficando assim também? Né? Então, será que eu tenho que baixar um pouco a minha bola, às vezes buscar uma terapia, melhorar um pouco o meu jeito, porque eu não preciso realmente ser assim a todo momento? Nós somos espelhos uns dos outros, né? Então, assim, mas uma pessoa assim por perto, ela também pode te estimular a não ficar na zona de conforto, né? Então, lembra que a diferença entre o remédio e o veneno é o quê? É a dose, né? Então pode ser que indiretamente essa pessoa nos ajude a enxergar os nossos defeitos, as nossas fraquezas, a nossa competitividade excessiva, né? Ela pode ajudar a gente nesse sentido também. Então esse processo ele não é fácil, né? Mas é importante, né? Nós temos alguns pontos cegos em relação a nós mesmos, que muitas vezes nós não enxergamos e que o outro pode nos mostrar, sabe? Porque está incomodando a gente. E aí é você fazer uma autoanálise sincera, né, sem melindres, e escolher ficar com o que faz sentido para você, com o que tem de bom nisso que o outro falou, que você realmente pode mudar, que você realmente pode aprimorar, né? E quando você tiver o ímpeto de revidar esse outro, pensar também muito nas suas palavras, em como você vai usá-las. Geralmente, ironia, críticas para essa pessoa só irão inflamá-la, no sentido de colocar fogo no parquinho, colocar fogo no parquinho, e você não vai levar, e isso não vai levar vocês a lugar nenhum, entende? Então, no fundo, é exatamente isso que a pessoa quer, é o confronto, é a briga, é a disputa, né? Porque ela precisa disso. E porque ela precisa, assim, o tempo todo de estar nessa luta, de estar nesse confronto, por causa da insegurança dela. E o principal
desejo do competidor, da pessoa que é assim, é o quê? É lutar. E é o quê? Vencer o inimigo, porque para você, quando ela tem essa competitividade muito tóxica, você não é um adversário, você não é um rival, você é um inimigo que ela tem que vencer. Então perceba que o confronto nesse caso, ele só vai te desgastar. E aí aceitam, entre aspas, tá? Uma derrota ou um empate para essa pessoa, assim, só para encerrar o assunto, sabe? Ah, tá bom, fulano, ok, tudo bem. Porque ganhar dessa pessoa competitiva só faz com que ela deseje uma revanche, né? É tudo que ela quer. E que você continue sendo o alvo dela, entende? Então, muitas vezes, são batalhas totalmente inúteis que você entra. Às vezes é melhor você deixar que o outro pensou que ganhou, sabe? E investir em vencer em batalhas mais importantes. Quais são as batalhas que realmente valem a pena, né? Que realmente importam? Né? São as batalhas internas que você tem com um inimigo que costuma ser muito perigoso, muito astuto. Sabe quem? Você mesma, você mesmo, né? E é nessa batalha que você precisa investir, tá? Para você ser melhor do que você foi ontem. Combinado? Eu quero te dar dicas para ser uma pessoa competitiva de forma saudável, tá? Para expressar a sua competitividade, né, de forma saudável. Combinado? Então vamos lá. Quando você for competir com alguém, lembra que tudo bem competir, não tem problema você ser competitiva, mas que você não precisa levar para o pessoal, tá? Ou se magoar, por exemplo, caso o outro esteja melhor do que você, tá? Se sentir mal por isso, tá? Busca competir visando o aprendizado, se inspirando na outra pessoa, no sentido de buscar aprender o que ela fez, o que ele fez para chegar lá. Percebe? Seja inteligente, assim, e aprenda com o outro. Você não precisa ficar com raiva do outro ou querer eliminá-lo, sabe? Tirar a pessoa do caminho. Você não precisa fazer isso. Uma outra coisa importante, tá, que você pode fazer é que você não precisa se diminuir, tá? Se sentir um fracasso ou admitir, sei lá, começar a pensar que você está errando alguma coisa para admirar a beleza do outro. Você não precisa fazer isso, né? Para você conseguir admirar a competência do outro, né? Você não precisa ficar o tempo todo buscando aprovação, o tempo todo só no sentido de só se sentir bem, capaz, assim, sabe, incrível quando você vence ou quando você alcança os melhores resultados, só quando você está lá no primeiro lugar do topo, sabe? Busca também uma terapia no sentido de você entender o que está por trás dessa necessidade de sempre ser o primeiro, né? De sempre vencer. Se não é algo relacionado à sua baixa autoestima, né? Algo da sua história de vida, que você precisava sempre ganhar ou tirar as melhores notas para se sentir amado ou para ter alguma coisa ou para você ser reconhecido pelas pessoas. Pode ser que você tenha interpretado que só assim você é visto, você é vista, né? Só assim que você é amado, amada. E busca também fortalecer, sabe, a sua autoestima, sabe? Busca ficar bem para que ela não fique associada somente aos resultados que você tem na vida, às curtidas, né, os likes, se a gente for pensar nas redes sociais. Fortaleça a sua autoestima, descubra o seu valor, se valorize nesse sentido, sem que o outro tenha que te falar isso. Então, por exemplo, quando você ganha, né, você é incrível, mas quando você não alcança os seus resultados, ou você perde, você se sente um fracasso? Não, né? Busca aprender, busca tirar o aprendizado daquilo tudo, né? Então, assim, é importante também que você entenda que não é possível, não dá, tá? Para você ganhar sempre. E que tá tudo bem, e que tá tudo bem. Que algumas vezes você vai errar, você vai perder, faz parte do jogo, né? Faz parte. Isso costuma nos trazer muito aprendizado, superação, se a gente consegue perceber o que aconteceu sem vitimismo, da forma adequada, da forma que busca o aprendizado, que busca o crescimento. Ok, eu vou tentar de novo, com resiliência. Então, assim, lembra também
que há espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo nesse mundo. Então você não precisa ser o primeiro ou a primeira sempre. Não precisa estar assim sempre, em destaque, né? Ao invés de querer ser o melhor, a melhor, sempre busca ser uma boa profissional, um bom profissional, né? Sempre uma boa pessoa, né? Porque aí se você tiver esse movimento, se você tiver essa intenção, vai ter sempre um lugar especial para você. Então busca, ao invés das disputas, né, que é aquele pensamento que eu posso mais, que eu sou melhor e eu vou provar isso para você, ter mais parcerias, né, pessoas tão boas quanto você ao seu lado, né? Tenha um espírito assim mais cooperativo, sabe? Ao invés de oponentes, rivais, sabe o que você vai começar a ter? Você vai começar a ter aliados, amigos, né? Tem uma frase maravilhosa da Clarice Lispector que ela fala assim: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai chegar mais longe. Então, assim, cooperação, gente, sabe o que é legal? Une, conecta muito mais do que competição. Você vai conseguir se conectar mais com as pessoas se você conseguir ter esse espírito cooperativo nas coisas que você for fazer, nas coisas que você deseja. Será que ao invés de chegar ao topo sozinho, né, por exemplo, não vai ser muito mais legal você chegar com um time junto com você, com uma galera junto com você? Olha só como é que é diferente. Porque aí você vai ter, inclusive, sabe o que? Uma rede de apoio, né? Quando chegar aqueles momentos difíceis, que eles sempre chegam, né? A vida é cheia de altos e baixos, então não é muito legal. Não é muito mais legal, por exemplo, você crescer, você se movimentar, conseguir os seus objetivos acompanhado com um time junto com você? Olha como é que isso pode ser interessante. Então, assim, tenta também não categorizar tanto a vida entre certo e errado, sucesso ou fracasso, sabe? Tenta competir mais com você mesma, com você mesmo e não com os outros, tá? Conquista a sua melhor versão. Isso é o mais importante, né? Como seria a vida, por exemplo, né? Se você focasse no seu caminho, né? Só focar no seu caminho, né? Fazendo o seu melhor e tendo a certeza que vai conseguir. Como é que seria a sua vida assim? Então percebe como é que tudo fica mais leve, como fica tudo mais diferente, né? Fica mais gostoso viver desse jeito. E talvez algo que possa te ajudar também é praticar esportes que estimulem a competitividade, né? Para que você possa extravasar essa necessidade sua no lugar certo, tá? Então, né, que é o quê? Que é no esporte. E nos outros ambientes, sabe o que você faz? Procura realizar atividades em equipe, né, para você conseguir dosar essa competitividade dentro de você, tendo cuidado de não levar tudo sempre para o lado pessoal. E não menos importante, que eu quero falar aqui, começa a aprender a ter gratidão, sabe? Por tudo que você já é, por tudo que você já tem, sabe? Acolhendo toda a sua luz e toda a sua sombra, todas as suas qualidades, todos os seus defeitos. Quando você para de ter medo, quando você integra todas as suas partes, você se conecta com você mesma, com você mesmo, né? E começa a evoluir, você começa a descobrir que tá tudo dentro de você, tá tudo aí dentro, tá? E que você não precisa competir com ninguém, com ninguém. Cada um tem o seu caminho e cada um tem o seu valor. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E caso ainda não esteja inscrito no canal ou não me acompanhe nas redes sociais, não perca a oportunidade, se inscreva. Sempre tem muito conteúdo aqui para você, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.